Olá pessoal, bom dia. Então neste vídeo nós vamos apresentar para vocês o assunto etiqueta profissional, que é o último assunto da nossa disciplina. Estão aqui comigo o Coronel Alex e o Coronel Paiva. Vamos lá. Etiqueta profissional. Com certeza em algum momento da sua vida você deve ter ouvido falar em etiqueta, certo? Mas etiqueta profissional, você já ouviu falar? Etiqueta profissional, ela está ligada ao comportamento do funcionário dentro do ambiente de trabalho. E é importante falar sobre ela, pois a cada dia mais empresas estão demitindo funcionários por mau comportamento e às vezes, com base na entrevista, já é possível saber qual o perfil do comportamento esperado pelo empregador, mas que mais se encaixa no desenvolvimento das funções exercidas pelo colaborador. Isso aqui se confunde com o que a gente chama hoje de compliance. Tá? Vocês vão verificar dando um Google que isso aqui tem muito a ver com compliance. Tá? Mas afinal, o que é etiqueta profissional? A etiqueta profissional nada mais é do que um conjunto de boas maneiras que tem por objetivo principal criar uma convivência harmônica entre colegas de trabalho, evitando ofender, constranger ou passar por cima da autoridade de alguém. Ela ajuda os profissionais a terem bons hábitos, a saberem se comportar, a ter limites e dar limites, manter uma postura profissional e tomar cuidado com o vestuário. A gente vai ver posteriormente isso aí. Ela ajuda os profissionais a terem bons hábitos, saberem se comportar, ter limites e dar limites, manter uma postura profissional e manter o cuidado com o vestuário. Eu repeti essa frase. Portanto, a etiqueta profissional vai evitar situações desagradáveis no trabalho, como por exemplo, mastigar chiclete, flertar com alguém, cuidado, cantar, assobiar, chegar atrasado, ser arrogante, entre outras coisas que iriam atrapalhar o próximo. Bem, agora que você sabe o que é etiqueta profissional, entenda qual a importância dela para nós. Vamos lá? Facilita a comunicação, pois ajuda você a prestar atenção no modo de falar com certa pessoa. Cuidado. Ajuda na hora de ser contratado, pois o recrutador, no momento da entrevista, presta muita atenção no comportamento profissional, na sua pontualidade, na maneira de se vestir e na sua linguagem corporal. O corpo fala, já ouviram falar nessa frase, né? Estabelece harmonia entre os funcionários, isso é bom para a gente manter um bom ambiente no trabalho. Cria uma boa imagem, pois você começa a levar em conta a roupa com que vai trabalhar e sua higiene, você começa a prestar atenção nisso. Garante permanência na empresa. Olha, na hora que eles tiverem que demitir alguém, isso é levado em conta também, tá? Ganha chance de ser promovido, por que não? Se eu tenho uma boa conduta no trabalho, eu tenho chance sim, em concorrência com os demais, ter chance até de ser promovido. O Coronel Paiva e o Coronel Alex vão tecer alguns comentários sobre essa nossa primeira parte. Por favor, Coronel Paiva. Bom, então, do que se aprendeu em relação à etiqueta profissional? Na verdade, é o marketing pessoal que você apresenta na empresa. A imagem que você consegue construir, a sua imagem positiva, baseada aí, como já foi dito, no seu comportamento, na sua maneira de se dirigir aos colegas, na sua apresentação pessoal, na sua maneira de se trajar. Então, é através da criação dessa imagem positiva que você vai conseguir a sua permanência na empresa. Porque na hora em que a empresa estiver em crise e alguém tiver que ser demitido, é aquele funcionário que tem essa imagem positiva que vai ser lembrado em primeiro lugar. Coronel Alex. Reforçando o que falou o Coronel Soares na leitura, o Coronel Paiva no comentário, há de se ter o entendimento, então, que quanto maior for a sua postura profissional, melhor você manterá uma etiqueta profissional e com isso você terá sempre sucesso na sua vida, principalmente no local onde você estiver trabalhando. Então, pessoal, etiqueta profissional
hoje em dia, como eu falei aqui na leitura do texto, ela se confunde muito com a compliance. O que é compliance que as empresas estão adotando? É conduta do profissional. E eles elencam lá no compliance uma série de procedimentos que a empresa deve adotar e também os seus colaboradores. Isso ele surge agora no mundo corporativo com muita relevância. Fiquem atentos a essa palavra, compliance. Vamos lá? Então, gente, e aí? Vocês conseguiram entender por que é indispensável para um bom rendimento pessoal no trabalho? Essa etiqueta profissional, isso é indispensável. Então, nós vamos conferir agora algumas dicas de etiqueta profissional que nós elencamos aqui num total de 7 dicas. Nós vamos falando e os coronéis vão tecendo comentários. A primeira dica é sobre a pontualidade. Vamos lá? Bom, em relação a ser pontual, é fundamental vocês prestarem atenção e honrar os prazos que são dados para as tarefas que vocês devem cumprir no seu ambiente de trabalho. Isso aí demonstra que vocês são responsáveis e, como disse aqui o Coronel Paiva, vai fazer a diferença quando de tomada de decisão por escolha dos seus superiores em relação a quem avança na empresa ou quem deixa de fazer parte do grupo. Bom, com relação a essa questão de ser pontual, então uma das coisas mais importantes é você se planejar de forma adequada para cumprir o horário de reuniões e o próprio horário de trabalho. Quem chama mais atenção no ambiente de trabalho é quem chega atrasado. Então, se você está numa reunião, todos já estão sentados, e chega um indivíduo e abre a porta, ele interrompe a reunião e já chama atenção para ele. Você não quer ser aquela pessoa que chama atenção por esse motivo, né? Então se planeje para você cumprir horários, o horário de chegar no trabalho, quanto tempo você leva da sua casa para o trabalho, quanto tempo você vai levar para se preparar em casa, o deslocamento, aquele dia é um dia de trânsito intenso, é um horário de trânsito intenso, então se prepare para chegar no horário, antecipadamente, 10 minutos, 15 minutos, é melhor você chegar antes do que depois da hora. Isso tanto para o seu cumprimento do horário de expediente, quanto para as reuniões rotineiras em que você for participar. Só mais um comentário, Coronel, permita. Caso você chegue atrasado por algum motivo extraordinário ou deixe de cumprir um prazo, é fundamental que você tome a iniciativa de avisar, porque faz parte também. Nem sempre você pode estar pontual, porque algo impediu você de cumprir a situação, mas deve sempre ser feita a informação a quem de direito e de preferência com a máxima brevidade. Vamos lá, gente. A segunda dica. Hoje nós vivemos no mundo digital. Então, tome cuidado com a internet e redes sociais, hein? Olha só o que eles vão falar. Bom, esse cuidado com as redes sociais. É claro que nós temos que usar as redes sociais até para serviço, para trocar mensagem de serviço. Agora, é importante que você observe na tela do seu computador, por exemplo, se você tiver com a sua tela voltada para uma janela onde as pessoas passam por ali e veem que você não está tratando de assunto de serviço, isso aí já é ponto negativo para você. Você tem o horário do almoço, você tem os intervalos em que você pode se ausentar da sua estação de trabalho, para você poder conferir as suas redes sociais, verificar questões de familiares, né? Questões particulares, mas isso não deve ser feito ali no momento exposto aos colegas de trabalho, principalmente no momento em que você tiver que tratar de um assunto urgente, que você tiver que tratar de um assunto de serviço e a sua rede social atrapalhar nesse momento, tá certo? Então, muito cuidado com o tratamento, com o trabalho o uso de redes sociais no horário de expediente. Uma outra dica é preste muita atenção no que você vai postar nas redes sociais. Hoje nós sabemos que tudo acontece em tempo real e o desdobramento do que você posta, ele pode mexer com a sua imagem pessoal e profissional, interferindo na atividade que você desenvolve numa empresa. E você pode também deixar vulnerável a sua empresa com o que você escreve ou informa ou transmite na rede social. Por isso, tenha bastante cautela e equilíbrio.
para o teu bem profissional e o seu crescimento na empresa. Ok, vamos para a terceira dica. Mantenha uma boa imagem. Antes de nós iniciarmos a gravação dessa videoaula, nós verificamos a nossa apresentação individual, nossas camisas, barba, cabelo, né? Nos preocupamos também com o ambiente. Isso já está aqui, ó. Mantenha uma boa imagem. Vamos lá? E aí eu levanto uma bandeira em relação a uma dica, que é: vocês precisam ficar atentos no grau de formalidade da onde você trabalha. É importante que você chegue no ambiente de trabalho e não seja notado na sua personalidade em relação aos seus vestimentas, às suas vestimentas, e também com relação ao sua apresentação pessoal. Né? Então, quanto mais você puder ficar atento com esse aspecto, você vai se equilibrar na formalidade do local onde você trabalha. Por exemplo, aqui na Fundação Osório, além de professores, nós três exercemos outras funções, cada um numa área específica de funcionamento da instituição. E nós precisamos interpretar como nós devemos manter a nossa forma de ser, agir e pensar, para que a gente possa ter a preocupação de estar em equilíbrio com a formalidade exigida. Bom, manter uma boa imagem. A primeira coisa que se observa quando a gente vê uma pessoa é como ela está vestida, se ela está bem vestida. E nesse ponto a Fundação Osório exerce um treinamento diário sobre os nossos alunos. Quando vocês entram ali no portão histórico, tem sempre lá alguém do corpo de alunos verificando o uniforme, se você está com a gola para dentro do casaco, se você está com a camisa para dentro da calça. Então, esses hábitos que são colocados no dia a dia do nosso aluno já servem de treinamento para que você obtenha reflexo da boa apresentação. Não está com a roupa suja, não está com a roupa amassada, não está com uma roupa inadequada para o ambiente. Quando vocês forem participar de algum evento, observar no convite, tem sempre lá o traje, se é esporte fino, se o traje é passeio, qual é o traje, para que você chegue naquele ambiente e não seja observado por estar fora do contexto em relação ao traje que você está utilizando. Tá? Então, a boa imagem, o traje que você está utilizando já é a primeira impressão que se tem de uma boa imagem. Antes de passar para o próximo item, só vou complementar a palavra do Coronel Paiva. A primeira avaliação de qualquer pessoa sobre outra é a apresentação individual. Tá legal? Gravem isso. Presta atenção no tom de voz. Pessoal da 212, que eu falo sempre, não precisa gritar. Ninguém precisa gritar para se comunicar. Vamos lá? Então, hoje em dia, uma coisa que se observa muitas vezes, as pessoas estão conversando, estão falando cada vez mais alto, porque a pessoa quer atrair atenção pelo volume de voz, e não é assim, não há necessidade disso. Quando você está falando com uma pessoa num tom mais elevado, quem está de fora tem a impressão que você está brigando, que você está agindo de uma maneira desatenciosa, desrespeitosa com aquela pessoa. Então procure manter o tom de voz adequado, conversar com a pessoa próxima, você não precisa falar alto, fala com ela de uma maneira transmitindo não só a educação, mas o respeito que você tem por aquela pessoa através de um tom de voz adequado, de um tom de voz moderado. Tá? Então, muito cuidado com o tom de voz com que você conversa com os seus colegas no trabalho. Uma outra dica nesse sentido é pensar antes de falar. Nós precisamos nos comunicar intensamente durante o nosso momento de trabalho. Dependendo do que você fala e como você fala, você pode tornar tanto o ambiente de trabalho desconfortável, desconexo e até mesmo criar algum tipo de desconforto e discórdia com outros colegas. Então, pensar antes de falar é fundamental. É um exercício que todos nós devemos fazer na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. A gente evita muito os desconfortos e a gente se educa para viver em comunidade cada vez melhor. Gente, a próxima dica, dica número 5, mantenha um bom humor.
Calma, não precisa ficar contando piada em todo o ambiente de trabalho, não. Isso tem um significado. Por favor. Seja sempre simpático. Procure sorrir, estar alegre. Faça comentários sempre suaves, leves e de toda feita agradáveis. Transpire o bem. Isso é fundamental, porque torna o local que você está tão tonificado de energias positivas que naturalmente todas as atividades que você for desenvolver naquele dia de trabalho, no cotidiano da sua empresa, vão ser muito mais, bastante reforçadas de êxito e sucesso. Agora, um cuidado muito importante, aquela pessoa que quer manter esse ambiente descontraído, é você contar piadas, fazer brincadeiras. Muito cuidado com essas piadas, com essas brincadeiras, porque nem sempre a pessoa com quem você está brincando ou a quem você está se referindo com aquela anedota vai interpretar a sua maneira. Pode ser que ela distorça, pode ser que ela entenda mal, e aí você, ao invés de criar um clima de harmonia, você vai acabar criando um clima de controvérsias. Tá? Então, muito cuidado com piadas e brincadeiras que você faz no ambiente de trabalho. Sim. A próxima dica, dica número 6, seja educado. Educação, gente. Você já deve ter ouvido a frase que gentileza gera gentileza. Né? Então, seja educado. Chegou no ambiente de trabalho, você está chegando, cumprimente a todos. Bom dia, boa tarde. Quando você sair, peça licença. Se você está conversando num grupo de pessoas e precisa sair para atender um telefone, atender um chamado do chefe, peça licença para sair. Né? Ou então, agradeça sempre um favor que a pessoa está te prestando. Então, seja educado. A dica é ser educado. Eu também reforço, nesse contexto da educação, é que você respeite o próximo. Então, em hipótese alguma, você interrompa alguém que está falando ou executando uma tarefa, se sobrepondo a ele. Espere ele terminar, tenha um pouco de paciência e se pronuncie. Há sempre tempo para isso e dessa forma você evita muitos desconfortos. A nossa última dica: saiba manter uma boa imagem profissional. Olha a imagem. Nesse contexto é fundamental que você guarde para a sua vida pessoal, principalmente para a sua vida profissional, a seguinte frase: elogie em público, critique no privado. Se você tiver algo a transmitir para alguém que seja uma qualidade, uma coisa positiva, um resultado bom, você pode e deve até usar o conjunto para transmitir isso aí. Já se você tem alguma coisa particular ou profissional que ajustar com alguém, de forma equilibrada, de forma tranquila, você converse isso de forma privada e sem colocar isso de uma forma muito desgastante, para que você possa expor a sua opinião sem que a pessoa se sinta desconfortável no conjunto. Ou seja, é muito importante que você preste atenção nos comentários que você faz na frente das pessoas do seu trabalho. Nem sempre você vai ser bem interpretado e raciocine que aquele ambiente, em determinado momento, é um ambiente de competição. Então, quando você comenta com uma pessoa achando que aquela pessoa não vai transmitir esse comentário adiante, ou que vai entender exatamente quais foram as intenções da sua fala, você está se arriscando a ser o primeiro a ser colocado na berlinda dentro daquele ambiente de trabalho. Então, muito cuidado com os comentários que você faz, principalmente acerca da sua empresa, dos seus chefes, dos seus colegas, na frente das pessoas que convivem com você no ambiente de trabalho. Pessoal, então essas foram as nossas dicas. Passamos os conceitos principais sobre etiqueta profissional. Mais uma vez, se confunde sim com compliance. Essa é uma palavra da moda nas empresas. Esse vídeo será colocado ainda hoje no AVA e ele servirá de subsídio para a tarefa que agora o Coronel Alex vai ler para vocês.
Queridos alunos, esse conteúdo também já está disponível na nossa página do AVA para vocês lerem um pouco mais sobre ele, já que nós fizemos uma dinâmica aqui mais sintética, só para levantar a importância do assunto e motivar vocês a buscar maiores conhecimentos. A tarefa, ela é uma tarefa individual, isso já foi falado com todas as turmas, mas eu reforço aqui. Ela tende a reproduzir a intenção de uma preparação prévia para uma seleção de um emprego, né? Vocês terão que produzir um pequeno vídeo que ele vai ter mais do que 30 segundos e menos do que 1 minuto. Então ele pode ter até 59 segundos e os milésimos sem chegar a 1 minuto. E não pode ter menos do que 30 segundos. Vocês têm que, nesse intervalo, conseguir gravar um vídeo para se apresentarem inicialmente para um recrutamento de uma carreira profissional para o mercado de trabalho, onde vocês terão que, neste pequeno espaço de tempo, informar o nome completo de vocês, o endereço onde vocês moram, porque isso tem a ver com a escolha na hora da tomada de decisão para o cargo e em relação a onde fica a sede da empresa, onde você estuda, quais são as suas capacitações, os cursos que você tem, as competências que você desenvolveu, o que você gosta de fazer. Você tem que se mostrar claramente para o recrutador, de forma que ele possa interpretar quem você é nesse pouco espaço de tempo. E não deixe de citar suas características pessoais, que são as suas qualidades. Nós vamos potencializar as qualidades, mas de forma equilibrada. Não vamos dizer o que não somos, porque isso aí pode recair sobre nós num processo continuado de seleção. Então lembre-se de falar de gosto sobre trabalho em equipe, serem discretos, dinâmicos, trabalharem com seriedade, gostarem de buscar sucesso e a criatividade. E assim vocês conseguem sintetizar esse vídeo, demonstrando todo esse perfil. E para finalizar a tarefa, vocês têm que nos enviar esse vídeo, tá? Até sexta-feira, dia 18, até o último minuto dessa sexta-feira, dia 18, né? E através dos e-mails que estão lá no nosso AVA, porque essa tarefa já está publicada no AVA, para minhas turmas 211 e 14 no meu e-mail, para 212, e-mail do Coronel Soares, e a 213, o e-mail do Coronel Paiva. Os e-mails já são conhecidos de vocês, já foram falados na última reunião que nós tivemos, e vocês devem manter isso para conquistar o resultado dessa avaliação. Lembro que isso é fundamental para o sucesso de vocês como profissionais no futuro. O Coronel Soares lembrou que já tem aluno que já está participando de processo seletivo e entrevistas de emprego. Então não precisa vocês terem concluído o ensino médio profissionalizante para buscar um encaixe profissional, né? Então vamos encarar essa tarefa não como uma atividade da disciplina simplesmente para obter uma nota, e sim para vocês terem um crescimento, uma evolução profissional, que é o que a gente almeja para o futuro de vocês. Não sei se algum dos colegas tem alguma coisa a colocar. Ok, só isso, né? Finalizamos aqui esse encontro. Fiquem com Deus, boa sorte, sucesso nas provas do último bimestre. Não esqueçam de nos enviar as nossas tarefas, porque elas vão compor a nota da nossa disciplina. Ok, pessoal? Então, assunto etiqueta profissional, fechamos aqui. Esse vídeo, mais uma vez, está no nosso AVA. Abraço a todos. Abraço. Até logo.